Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Maratona de questões de matemática e de raciocínio lógico do concurso para a Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna. Banca SH Dias, consultoria e assessoria. As provas objetivas estão marcadas para o dia 28 de janeiro de 2024. Portanto, continue acessando o meu canal e assistam a playlist Banca SH Dias, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então vamos para as questões de matemática para este concurso da Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna. Questão número 1. Considerando as informações abaixo sobre uma aplicação, determine o total de juros gerados. Capital, R$21.000. Taxa regida por juros simples, 2% ao mês. Tempo investido, 1 ano e meio. Então, muita atenção. Vocês têm que ter a taxa e o tempo na mesma unidade. Então, vamos lá. Capital, R$2.100, ou melhor, R$21.000. Taxa, 2% ao mês. 1 ano e meio significa 18 meses. Vamos calcular os juros. Lembrando, os juros na capitalização simples é o capital multiplicado pela taxa multiplicada pelo tempo. Então, vejam, eu vou colocar a taxa na forma de fração. Então, tenho R$21.000 vezes 2 centésimos vezes 18. Como nós temos 2 zeros no denominador aqui, eu posso cortar. E corta 2 zeros. Então, nós temos que os juros desta aplicação na capitalização simples vai ser 210 vezes 2 vezes 18. Multiplicando esses três fatores, eu tenho exatamente 7.560, letra D. Questão número 2. Júlia emprestou R$1.500 a juros simples, pagando R$315 de juros, sabendo que o prazo de quitação foi de 180 dias, considerando ano comercial, ou seja, 30 dias, a taxa de juros mensal aplicada foi de. Então, uma outra questão de capitalização simples. Lembrando, o tempo tem que estar na mesma unidade da taxa. Como a taxa está sendo solicitado em meses, eu vou transformar 180 dias, ano comercial dividido por 60, dá exatamente 6 meses. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, eu tenho juros 315, então vou colocar assim, ó, o capital de R$1.500 vezes a taxa, que é a variável, vezes 6 dividido igual a 315. Multiplicando 1.500 vezes 6, eu tenho 9.000 igual a 315. Portanto, a taxa vai ser 315 dividido por 9.000. Dividindo isso aqui, eu tenho um número decimal, 0,035. Que uma alternativa está em forma de porcentagem, multiplicamos por 100, deslocando a vírgula 2 casas para a direita. Portanto, os juros mensais será de 3,5% ao mês. Letra A. Questão número 3. Em uma rifa será sorteado um número de 1 a 120 para escolher o ganhador de uma televisão. Qual a probabilidade de uma pessoa que comprou exatamente
15 números. Vejam, lembrando, a probabilidade de um certo evento é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. No caso aqui, os casos possíveis são os números de 1 a 120. Portanto, eu tenho 120 números. Os casos favoráveis é que a pessoa irá adquirir 15 números. Portanto, a probabilidade de ganhar comprando 15 números vai ser 15 dividido por 120. Simplificando por 15, eu tenho 1/8. Então, a probabilidade pode estar escrita sob forma de fração. Se eu dividir 1 dividido por 8, dá 0,125. Então, a probabilidade pode estar também na forma de decimal. Multiplicando por 100, eu tenho 12,5%. Então, estas são as possibilidades de encontrar a probabilidade, ou em forma de fração, ou em forma de um número decimal, ou em forma de porcentagem, que é exatamente o caso. Letra C. Questão número 4. Considerando as informações, calcule o montante gerado por um plano de juros abaixo. Capital, R$ 10.500. Juros compostos. A banca SH Dias sempre coloca no texto que tipo de capitalização. No caso, capitalização simples ou composta. Juros, 2% ao ano. Tempo investido, 24 meses. Da mesma forma, a taxa e o tempo na mesma unidade. Então, tenho o capital, R$ 10.500, 24 meses. Eu vou transformar em 2 anos, uma vez que a taxa está ao ano. Lembrando, quando a capitalização é composta, é conveniente colocar na forma decimal. 2% é 2 dividido por 100, que dá 0,02. Portanto, montante é capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. Substituindo aqui, eu tenho 10.500, que é o capital, 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado ao tempo, que é 2. Somando 1 mais 0,02, eu tenho 1,02 elevado ao quadrado. Cuidado ao calcular 1,02 vezes 1,02, que dá 1,0404 vezes 10.500. Multiplicando, eu tenho exatamente que o montante de um capital de R$ 10.500, juros compostos de 2% ao ano, durante 24 meses, que é 2 anos, dá R$ 10.924,20, letra B. Questão número 5. Não esqueçam, a soma dos 3 ângulos de um triângulo qualquer é 120 graus. Portanto, se eu tenho 2 ângulos, um medido 32, outro medido 85, o ângulo C, de imediato, é a diferença entre 180 graus menos 32 graus menos 85, que dá 63 graus, que dá a alternativa letra C. Então, não esqueçam, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Questão recorrente em concursos da banca SH Dias. Questão número 6. Um cliente tem 100 moedas de 25 centavos para pagar uma conta de R$ 38,00 com moedas de 25 centavos. Portanto, ele precisa de quantas moedas? Questão também muito recorrente da banca SH Dias. Lembrando que 25 centavos vocês devem colocar na forma usual da moeda, 0,25.
Se tivéssemos 50%, que também já caiu questões, é 0,50. Então, a quantidade de moedas dividindo R$ 38,00 por 0,25, que é o 25 centavos, vai dar exatamente R$ 38,00 dividido por moeda de 0,25. 152 moedas. Letra D. Muita atenção com essa transformação. Questão número 7. Em uma cozinha, 5 cozinheiros fazem 20 pratos em 4 minutos. Então, eu tenho 3 grandezas, portanto, regra de 3 compostas. 8 cozinheiros trabalhando 6 minutos, quantos pratos serão produzidos? Então, não temos necessidade de fazer regra de 3 simples utilizando as setinhas. Basta dividir o problema em causas e efeito. O que é o efeito dessas 3 grandezas? Quantidade de cozinheiros, quantidade de pratos e tempo em minutos. Vai ser exatamente pratos. Logo, quantidade de cozinheiros e tempo são as causas. Agora basta escrever na ordem. 5 cozinheiros, 4 minutos, 20 pratos. A pergunta: se eu tenho 8 cozinheiros trabalhando 6 minutos, eles vão montar X pratos. Lembrando, não precisa fazer as famosas setinhas. Basta lembrar que o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. De que forma? Onde que está a variável? Está aqui. Então, vocês vão pegar assim, ó, 5 vezes 4 vezes x. Já escreve aqui embaixo. Igual 8 vezes 6 vezes 20. Que vai dar 8 vezes 6 vezes 20. Como eu tenho aqui 4 e tenho aqui 8, eu posso simplificar. Divide, dá 1 e aqui dá 2. Como os números já são baixos, você poderia até simplificar. Vamos fazer o cálculo. 5 vezes 4 dá 5 vezes x dá x. 2 vezes 6 vezes 20, 240. Portanto, a quantidade de pratos, 8 cozinheiros, 6 minutos, vai dar exatamente 240 dividido por 5. Efetuando essa divisão, eu encontro exatamente 48 pratos, que é exatamente a letra B. Questão número 8. Determine o valor da soma das raízes da equação 3x² menos 9x mais 12. Muita atenção. Nessas questões de achar a soma das raízes, questão também que sempre está caindo na banca SHD, não precisa resolver a equação. Algumas vezes, inclusive o delta dá número negativo. Portanto, as raízes serão complexas. Então, vocês vão utilizar esta formulazinha. A soma é menos b dividido por a, onde este valor aqui é o valor do a. Este valor aqui é o valor do b. E o termo independente é o termo c, que não vamos nem utilizar. Então, substituindo aqui, eu tenho menos da formulazinha, menos 9 dividido por 3. Menos com menos dá mais. 9 dividido por 3, portanto, a soma vai dar 3, que é exatamente a alternativa à letra B. Ou seja, achamos a soma das duas raízes sem necessidade de achar as duas raízes. Questão número 9. Esta questão sempre está caindo em concursos da banca SH Dias. Para ir a uma festa, Carlos quer escolher a cor do terno e da camisa. Então, ele tem o terno e a camisa. Para tal combinação, ele dispõe de 6 ternos de cores distintas e 3 camisas. Então, eu vou fazer passo a passo. Logicamente, vocês fazem o cálculo direto.
Entendeu? Faça a conta, resolva a questão. Eu tenho aqui, então, escolha do terno e escolha da camisa. Quantas possibilidades de escolher o terno? 6. Quantas possibilidades de escolha da camisa? 3. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, que é o chamado princípio multiplicativo, basta fazer o produto das duas possibilidades. 6 vezes 3, 18. Logicamente, numa prova, vocês vão fazer direto esse cálculo aqui, sem necessidade de fazer toda essa parafernália aqui, correto? Princípio fundamental da contagem, muito importante. Questão número 10. Também uma questão recorrente. Um aparelho de televisão foi vendido com prejuízo de 23%, pelo valor de 1.155. Portanto, se o prejuízo foi de 23%, é porque a televisão custa mais caro do que 1.155. Se vocês observarem, tudo bem, as alternativas todas estão coerentes, correto? Agora, a banca SH sempre coloca uma alternativa impossível. Como eu fiz questões adaptadas, eu coloquei propositalmente todos os valores maiores do que esse valor. Então, o que significa? Não precisa resolver utilizando regra de 3 simples. Façam o cálculo direto para economizar tempo. Se o prejuízo foi de 23%, e esse valor em reais, isso aqui, significa que em porcentagem o produto custa isso aqui, ó, 100% menos o prejuízo, que vai dar exatamente quanto? 77%. Portanto, eu vou utilizar esse valor. Então, o cliente vai pagar 77% do X, que eu quero saber o valor. Então, o que significa? 77%, lembrando de novo, é 0,77, transformando em número decimal, dividindo 77 por 100. Então, 0,77x é igual a 1.155. Portanto, x, que é o valor da televisão sem o prejuízo, é exatamente R$ 1.500, valor superior ao valor vendido com prejuízo. Letra C. Questão muito importante, não esqueçam, não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Questão número 11. Um ângulo externo de um polígono regular, isso aqui, pessoal, só serve tipo de questão desse semelhante quando o polígono é regular, ou seja, todos os lados têm medidas iguais. Então, todos os ângulos externos têm medidas iguais. Todos os ângulos internos têm medidas iguais. Ele quer saber a soma. Lembrando, um ângulo externo é a formulazinha. É 360 graus dividido pelo número de lados. Esse ângulo externo é dado 36 graus. Igual 360 dividido por n. Multiplica aqui em cruz, eu tenho 36 graus vezes n igual a 360 graus. Portanto, o polígono que tem um ângulo externo medindo 36 graus é um polígono que tem 10 lados, ou seja, é um decágono. Agora, a soma dos ângulos internos, esta formulazinha, não esqueçam, 180 graus multiplicado por n menos 2. N é o número de lados, então fica 10 menos 2 dá 8. 180 vezes 8, 1440. Outro detalhe, pessoal, estou fazendo passo a passo. Logicamente, no dia da prova, vocês façam o cálculo direto, sem necessidade de fazer passo a passo. Questão número 12. Uma mãe possui 3 filhos
Estes trabalham com viagens. O mais velho viaja a cada 6 dias. O do meio a cada 9 dias. E o caçula, 12 dias. No dia 10 de fevereiro de 2023, este ano, ela preparou um jantar para os 3 filhos. A pergunta é: qual o próximo dia em que irá preparar um jantar para os 3 filhos? Esta ideia de encontro significa que eu devo resolver achar o mínimo múltiplo comum, o menor número que é divisível por simultaneamente por 6, por 9 e por 12. Posso fazer o cálculo mental. Eu vou fazer o cálculo utilizando o dispositivo prático. Ou seja, para encontrar o dia que eles vão se encontrar novamente, eu vou achar o mínimo múltiplo comum, que é o menor número que é divisível ao mesmo tempo por esses 3 números, utilizando a decomposição simultânea, dividindo pelos números primos, 2, 3, 5, 7, preferencialmente em ordem. Então, divide por 2, 3, 9, 6. Divide por 2, continua 3, 9, 3. Agora divide por 3, que é exatamente o próximo número primo. Então, vai dar 1, 3, 1. Continua dividindo por 3. 1, 1, 1. O mínimo múltiplo comum é exatamente o produto desses fatores primos. 2 vezes 3 vezes 3, que dá exatamente 36 dias. Esses 36 dias vai ser o próximo encontro desses 3 filhos, a partir do dia 11. Então, eles vão encontrar, a partir do dia 11, 36 dias. De 11 a 28, eu tenho 18 dias. Como é que se obtém? Ou vocês contam 1 a 1, ou faz assim: 28 menos 11, 17. Soma 1, 18. Lembrando que este ano de 2023 não foi ano bissexto. Se estivéssemos ano bissexto, teríamos fazer a conta até dia 29. Como ele vai encontrar daqui a 36, eu tenho 18. Eu vou ter 18 dias de março. Portanto, o próximo encontro será exatamente no dia 18 de março de 2023. Letra B. Questão número 13. Foram colocadas numa urna esferas numeradas de 11 a 20. Ao retirar uma esfera ao acaso, qual a probabilidade de ter um número múltiplo de 3? Então, eu coloquei essa questão de probabilidade para vocês entenderem. Eu tenho que sempre descrever o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Muita atenção. Normalmente, a banca SH Dias, eu coloquei IGEX aqui, mas é a mesma banca, tá? Eles colocam não tão explícito. Então, por exemplo, casos possíveis, bolas de 11 a 20. Coloca 11 até 20. Quantos dias? 20 menos 11 dá 9, mais 1. Tenho 10 casos possíveis. Múltiplo de 4. Quais são os múltiplos de 4? São o número divisível por 4. É o 12, 16, o 20. 3. Portanto, a probabilidade de sair um múltiplo de 4 é 3 décimos, em forma de fração. Em forma de decimal, 0,30. Em forma de fração, multiplicando por 100, 30%, letra D. Questão 14. Banca SH Dias. Lembrando, a banca SH Dias e a banca IGEX têm a mesma mantenedora. O estilo de questões são idênticas. Considere que o volume de um cilindro
mede 1.220 centímetros cúbicos. Volume, medida de capacidade, portanto, unidades ao cubo. Se fosse área, seria quadrado. Altura mede 10 centímetros. Assinale a alternativa que contém a medida do raio. Sempre a banca SH Dias coloca π como sendo 3. Cilindro. É esse desenho. Volume. π, que no caso aqui é 3, vezes raio ao quadrado vezes h. A altura aqui está dizendo que mede 10. Portanto, substituindo aqui, eu tenho 3 vezes r quadrado vezes 10. Multiplicando isso aqui, eu tenho 30r quadrado igual a 1920. Portanto, r quadrado, que é exatamente o que queremos saber, é 1920 dividido por 30, que dá 64. Logo, r raiz quadrada de 64, 8 centímetros. Isso aqui é o raio. Algumas variações, ele pede o diâmetro. Então, muita atenção. Diâmetro é o dobro do raio. Seria 16. No caso aqui, letra C. Questão 15. Questão também recorrente. Medida de tempo. Quantos segundos temos em 3 semanas? Muita atenção. Basta lembrar. Cada dia tem 24 horas. Semana tem 3 semanas. Vezes 7, 21 dias. Portanto, em horas, 21 dias vezes 24 dá 540. 504. Ele está perguntando em segundos. Veja aí. Cada hora, 60 segundos. Portanto, 504 horas vezes 60 minutos, 30.240 minutos. Não é o caso. Ele está querendo saber em segundos. Multiplica 10.240 vezes 60. Dá exatamente 1.814.400 segundos. Letra A. Questão também recorrente. Muita atenção. Banca SH Dias. Questão 16. Uma outra questão de comprimento. Transformação de medidas. Também muita atenção. Quantos centímetros nós temos, hein? 35,6 metros. Quando vocês têm transformação de medida de comprimento, escrevam sempre aquela tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, quando vocês caminham da direita para a esquerda, vocês dividem. Quando caminha da esquerda para a direita, multiplica. Para cada casinha é 10 vezes 10 vezes 10. Então, veja, marca onde vocês estão, em metros. Eu estou aqui. Quero chegar onde? Em centímetros. Estão vendo aqui? Então, se eu estou aqui, quero caminhar aqui, quantas casinhas eu tenho que caminhar para a direita? 2. Vejam, eu tenho aqui 2 casinhas. Uma aqui, quando eu falo esse aqui, de um número para outro. Cada um corresponde vezes 10. Portanto, aqui eu devo multiplicar esse número por quanto? Por 100. 36,6 metros vezes 100 centímetros dá 3.560 centímetros, letra B. Questão 17. Heitor tem o dobro da idade de sua irmã. Juntos, eles têm 60 anos. Após é futuro. Então, tem que somar. Quantos anos terá sua irmã? Então, questão bem simples, que pode ser resolvido sem necessidade de equação. Eu vou escrever a equação. X é a idade da irmã. Heitor tem o dobro, 2x.
Somando a idade da irmã mais a idade do Heitor, dá 60 anos. Isso aqui vai dar 3x igual a 60. X, que é a idade da irmã, 60 dividido por 3, que dá exatamente 20 anos. Daqui a 7 anos, significa que vai ter a idade da irmã, 20 mais 7, 27 anos. Se fosse passado, eu diminuiria. Então, muita atenção também na pergunta. Poderia ser a idade de Heitor, correto? Letra A. 18. Um total de 3.000 formigas destrói uma plantação em 18 horas. Em quantas horas 3.600 formigas destruiriam a mesma plantação? Lógico, uma outra plantação idêntica. Então, veja, eu tenho duas grandezas, quantidade de formigas e tempo. Então, tenho regra de 3 simples. Façam a tabelinha. Formigas, tempo. 3.000 formigas destrói em 18 horas. Se eu tiver 3.000 formigas, eu vou destruir em X. Logicamente, se eu aumentar a quantidade de formigas a mesma plantação, o tempo aumenta ou diminui? O tempo vai diminuir. Então, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Para indicar, coloca aquela setinha para cima, setinha para baixo. Não precisa escrever a proporção, escrevam a equação direto. 3.600x é igual a 3.000 vezes 18, 54.000. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros, então vai ficar o quê? X igual 540 dividido por 36. Dividindo isso aqui, eu tenho exatamente 15 horas, letra C. Questão 19. Questão recorrente em concurso da banca SH Dias. Aumento e aumento. Cuidado, não vão errar questão desse tipo. Não precisa ter o valor. Vocês podem colocar uma variável. Vejam, se eu aumento 20 e eu aumento 30, não é aumento de 50. Portanto, esse aqui já está eliminado, porque são aumentos cumulativos. Então, isso aqui está eliminado, isso aqui está eliminado. Então, só pode ser essa alternativa. Logicamente, eu vou resolver para vocês resolverem uma que não tivesse tão na cara. Vejam, vamos chamar de X o preço da TV. Primeiro aumento, 20%. Então, é 100% mais 20. 1,2 vezes X. Segundo aumento, 30% em cima desse valor. 1,3 vezes 1,20. Multiplicando isso aqui dá 1,56. Portanto, esse valor aqui, 0,56, é exatamente o valor do aumento. Isso aqui em número decimal. Esse 1 aqui é o 100%. Isso aqui multiplicando por 100, eu tenho exatamente 56%. Letra C. Aqui poderia ser aumento e desconto. Desconto e desconto. Façam sempre o cálculo direto. Não precisa fazer regra de 3 simples. 20. Um clube de lazer possui uma quadra de vôlei com as seguintes dimensões: 155 metros de comprimento, 75 metros de largura. Portanto, é uma quadra retangular. A diretoria deste clube gostaria de colocar uma tela em torno da quadra. Desta forma, quantos metros de tela serão necessários para cercar esta quadra? Questão recorrente na banca SH Dias. Vejam, pessoal, pode ser perímetro e pode ser área. Perímetro é a soma das 4 medidas. Então, no caso aqui, quantos metros significa perímetro.
Se fosse área, é comprimento vezes largura. Então, perímetro, a soma das 4 medidas. 155 mais 155 mais 75 mais 75, 460 metros. Letra C. Não esqueçam, perímetro e área de figuras planas. 21. Resolva a seguinte expressãozinha. Raiz mais raiz mais raiz menos. Como aqui é raiz quadrada, pessoal, se eu tenho uma raiz quadrada isolada, é somente a raiz positiva. Se nós tivéssemos uma equação, por exemplo, x² igual a raiz quadrada de 49, eu tenho que considerar dois valores, mais ou menos 7. Então, aqui eu tenho dois valores, mais 7 e menos 7. Nesse caso aqui, é só a raiz positiva. Então, raiz de 49, 7, 25, 5, raiz de 64, 8. Não esqueça, coloca o parênteses aqui. 9 mais 2 mais 1. Primeiro, soma 20 menos 12 dá exatamente 8. Letra D. Então, muita atenção com essa observação. 22. Dois amigos saíram uma viagem de férias. Para que nenhum deles sobrecarregasse dirigindo, fizeram um acordo, onde ambos percorreriam a mesma distância. Então, a mesma distância. Ricardo dirigiu a primeira parte do trajeto durante 8 horas por dia, durante 6 dias, a velocidade de 60 km, pois tratava-se de uma estrada sinuosa que beirava o litoral. Ronaldo se comprometeu com o restante da viagem, onde dirigiu 9 horas por dia, 80 km por hora. Podemos afirmar que a viagem toda durou quantos dias? Então, atenção, quantos dias durou a viagem toda? Eles percorreram a mesma distância. Então, eu tenho aqui regra de 3 compostas, 6 setinhas com 4 grandezas. Vejam. Causas e efeito. O que é o efeito? É a distância percorrida por cada um deles. Não tenho. Então, uma distância. Vamos colocar primeiro os dados aqui do Ricardo. Dirigiu 8 horas por dia, durante 6 dias, 60 km por hora. Por sua vez, Ronaldo percorreu uma mesma distância durante 9 horas por dia a uma velocidade de 80. Não precisa setinha. Basta lembrar, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. A variável está aqui, então faz assim, ó. 9 vezes x vezes 80 vezes 1. 8 vezes 6 vezes 60 vezes 1. Simplifica. Dá para simplificar? Corta os zeros. Corta o zero. Tem 8. Apaga. 9x igual a 36. Portanto, x igual a 4 dias. Esse é o tempo do segundo amigo. A pergunta é, em quantos dias eles percorreriam a viagem toda? Muito cuidado. É o tempo que o primeiro dirigiu, que é 6 dias, mais o segundo, que é 4 dias. Isso aqui vai dar exatamente 10 dias. Letra D. Cuidado com a
Regra de 3 composta sem setinhas. Facilita o cálculo, pessoal. 23. Questão recorrente, que já resolvemos em outras questões. 0,03. Quantos por cento representa? Aquilo que nós falamos. Nós pegamos esse valor aqui, multiplicamos por 100. Não esqueçam, direto. 2 casas para a direita, fica 1,3%. 24. Um sofá que custava R$ 3.800 tem um desconto de 55% na compra à vista. Caso um indivíduo compre e ganhe o desconto, quanto ele pagar pelo sofá? Pessoal, não precisa fazer regra de 3 simples. As questões da banca SH Dias de porcentagem, vocês podem fazer o cálculo direto. Ganha tempo, para que vocês tenham tempo suficiente para as demais questões. Então, se ele tem um desconto de 55%, ele vai pagar 40, ou melhor, desconto de 55. Então, vamos mudar aqui. Ele pagou quanto? Ele vai pagar 45. Então, aqui, vou mudar aqui, desculpa, pessoal. Teve um desconto de 45. Se ele teve um desconto de 45, ele vai pagar quanto? É o 100% menos o 45%, que é o desconto. Isso aqui ele vai pagar 55% do preço do sofá, que é 3.800. Correto? Então, o que eu tenho? 3.800. Como a questão foi adaptada, pessoal, desculpa, eu esqueci de mudar, mas tudo bem. 55% de 3.800. Aqui está certo. Eu vou colocar isso aqui em forma de fração. Tenho 2 zeros aqui, 2 zeros. Então, vai ficar 55 vezes 38, que dá R$ 2.090, letra C. Então, mude aí, correto? O desconto foi de 45%, ele vai pagar 55% de 3.800. Questão 25. Para encerrar essa maratona de questões. Mínimo múltiplo comum é o menor número que é divisível simultaneamente por 9 e 12. Então, se vocês pegarem aqui pelas alternativas, praticamente já resolvemos. É o menor número desse aqui que é divisível por 9 e 12. Então, vejam, 27 está excluído. Não é divisível por 12. 18 não é divisível por 12. Então, restaram. Aliás, 24 também não, né? Então, resposta D. Eu vou fazer o cálculo pela decomposição simultânea. Dividir por 2, por 2, por 3, por 3. Portanto, o mínimo múltiplo comum, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, 36, letra D. Então, estas são as 25 questões de uma maratona para as questões de matemática e raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura da Estância de Ibiúna. Enviem sugestões para o meu canal. Façam a inscrição, ativem o sininho, deem um like nas minhas videoaulas e cliquem na playlist Banca SH Dias, link na descrição desta videoaulas. Colaborem com a nossa compartilhando as nossas videoaulas. E também, se vocês tiverem oportunidade, colaborem com o Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. Um grande abraço e até as próximas.